Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 21 para vocês aí do quarto ano. Bem, pessoal, e na aula de hoje, eu tenho umas brincadeiras bem bacanas aí, bem interessantes para a gente. Hoje nós vamos conhecer e nós vamos estudar também a brincadeira do pega-pega e nós vamos conhecer algumas de suas variações. E são muitas, viu, pessoal? Bem, e depois de tudo isso, nós vamos experimentar uma forma, de brincar, uma brincadeira bem interessante também, que é uma espécie de gato e rato, só que com um labirinto. E aí, pessoal? Preparados, então? Embarquem nessa aula e vamos lá. Quais materiais nós vamos utilizar hoje, tá? Vamos precisar desses seguintes materiais aí. Bem, num espaço plano e amplo para a gente fazer essa atividade física, essa brincadeira, Um quintal, uma garagem, a garagem de casa. Lógico, todo mundo devidamente uniformizado, não. Com roupas de educação física, com roupas leves, short ou uma calça de moletom, tá? Alguma coisa que a gente consiga se movimentar sem precisar ficar aprendendo os movimentos. Nada de calça jeans, nada de um casaco muito pesado, tá bom, pessoal? Bem, e que mais que nós vamos precisar? Nós vamos utilizar 6 ou mais cones, E esses cones, eles servem para identificar algumas bases, tá? Então, gente, pode ser também uma garrafa PET, pode ser caixa de leite, pode ser lata de refrigerante, para substituir, tá? O cone é simplesmente só um nome mais certinho para a gente usar, tá? E vocês vão precisar também de algo para demarcar o chão. Então pode ser giz, fita, fios, para traçar essas linhas no próprio piso, tá? Vamos precisar de um ou mais adversários e, como uma atividade opcional, uma bola de futebol ou uma bola de basquete para cada jogador que for participar, É uma ideia bem bacana também, mas, cada um vai ter que ter a sua bola aí, que seja 2 jogadores, vai ter que ter 2 bolas de basquete. Se tiver 3 jogadores, vai ter que ter 3 bolas de futebol. Mas assim, opcional, tá bom, pessoal? Uma brincadeira extra que eu trouxe para vocês, tá? Então, pessoal, o pega-pega, ele é uma brincadeira que ele consiste em um pegador, uma pessoa que é o pegador, ela vai tentar pegar os outros participantes e eles precisam fugir ou se esconder para não serem pegos, Bem, vocês sabem que, como toda brincadeira de pega-pega, a gente é pego quando a gente tem uma parte do corpo encostada pelo pegador, tá? A partir dessa regra básica, dessa regra que um pega outras pessoas, várias formas de brincar foram criadas com umas mais diversas brincadeiras que vocês nem imaginam que também, se for para parar para pensar, é um tipo de pega-pega também, Então vamos lá. Quais são as regras gerais da brincadeira, Normalmente uma pessoa é um pegador e as outras fogem. Quem for pego passa a ser o pegador, tá? É a regra geral, a regra básica. Para ser pego é preciso ser encostado pelo pegador. Por isso é preciso ter reflexos rápidos, tá? Agilidade para se esquivar e para fugir, equilíbrio, resistência. Resistência principalmente para a gente se manter correndo, tá? Quando um novo pegador vai começar, normalmente conta-se até 10, 1, 2, 3, 4, até chegar no número 10 ou no número 20, dependendo de como se combinarem, para dar tempo para as outras pessoas darem uma distância, fugir do pegador, tá? Lembra até aquela brincadeira, até aquela contagem da brincadeira de esconde-esconde, que normalmente é até 100, Então, é só uma contagem para dar tempo para as pessoas fugirem. E o campo, gente, para brincar de pega-pega, a princípio não tem algum limite definido, Para se brincar de pega-pega, depende do local. Se você estiver num parque, se você estiver na rua, com muito cuidado com o trânsito, lógico, e com outras pessoas, Se você estiver na rua, estiver num pátio da escola
ou mesmo numa quadra poliesportiva, numa quadra de esportes, né, só que não estão jogando bola, estão brincando de pega-pega. Delimitar um campo é opcional, tá? Mas bem interessante. O pique é aquele lugar onde os fugitivos não poderão ser pegos, ser encostados, tá? Pode-se dar uma pausa para descansar, amarrar o sapato, pedir tempo às vezes para ir no banheiro, para ir beber água, por exemplo, tá? A gente pede tempo também na brincadeira do pega-pega. A seguir, pessoal, bem, conhecendo agora, né, as regras básicas dessa brincadeira, algumas das regras, vamos conhecer outras variações dessa brincadeira. Bem, gente, nós temos o pega-pega corrente, né? Cada um que for pego dá as mãos ao pegador, né? Então o pegador pegou alguém, mão dada e assim por diante, né? Formando uma corrente de pegadores, de pessoas que estão pegando junto também. Quanto maior for essa corrente, mais fácil vai ficar de vocês emboscarem alguém que estiver fugindo, né? Só que assim, essa corrente ela não pode se partir, porque senão vocês vão ter que refazer essa corrente antes de continuar a pegar, tá? Não vale pegar com a corrente desfeita. Olha que bacana essa imagem. Será que esse cara vai conseguir fugir? Tá encrencado, né? Esse é o pega-pega congela. Quem é pego, né, fica parado no local até ser salvo por algum jogador livre, né? Então assim, ó, lembra que nós temos algumas regras básicas no pega-pega, né? Só que elas vão variando. Então, como eu disse no começo da aula, quando alguém é pego no pega-pega, essa pessoa se torna o pegador, né? No pega-pega congela não. Quando alguém é pego, essa pessoa tem que ficar parada no local, esperando sem poder sair do mesmo lugar, esperando ser salvo por alguém que esteja livre, né? Algum jogador que esteja livre, tá? Bem, aí a forma como você pode ser salvo depende da brincadeira. Algumas versões, o jogador livre precisa passar por baixo das pernas de algum jogador congelado. Mas normalmente, gente, só encostar já está livre também, tá? E essa é uma versão bem interessante que eu pesquisei também, né? Eu pesquiso muitas brincadeiras. Parece até que o meu objetivo é conhecer todas as brincadeiras do mundo, de tanta brincadeira que eu venho trazer para vocês, gente. Mas realmente, ó, pesquisando, a gente descobre que tem muita brincadeira mesmo. No canal Parabolé, uma versão dessa brincadeira, né, da brincadeira de pega-pega, com uma parlenda, uma espécie de jogo de palavras meio musicado, assim. Então, essa brincadeira é chamada de Diabo Rei. Clique na imagem e acompanhe como se brinca, tá? Então, vocês podem clicar aqui e assistir, né, essa série desse documentário, um documentário chamado Aue, que promove o encontro de crianças brasileiras em diversas regiões. É muito legal também. Vejam na descrição do vídeo as regras completas e como se brinca dessa brincadeira. E, gente, eu falei para vocês que tem outras brincadeiras, né, bem conhecidas. E no fundo, se a gente for parar para pensar, pô, gente, são uma espécie de pega-pega também, né? Como, por exemplo, deixa eu ver, a brincadeira do gato e rato, a brincadeira do polícia e ladrão, se você for ver, é um pega-pega de grupo, né? Em vez de um pegador, um grupo de pegadores participam, né? Então, gente, quais outras versões de uma brincadeira de pega-pega ou outras brincadeiras parecidas vocês conhecem, hein? Assista o canal do Ministério da Saúde, tem um ótimo material sobre essa brincadeira de pega-pega, né? Ele fala sobre as regras básicas das brincadeiras clássicas de rua, como pega-pega, o esconde-esconde. Clique na imagem e acesse o vídeo apresentado pelo ótimo professor Daniel Cobra. Bem, gente, agora que nós conhecemos um pouco sobre essa brincadeira do pega-pega, né? Antes de fazer a parte prática, vamos fazer uma brincadeira prática agora. Mas antes de fazer a parte prática, vamos relembrar alguns exercícios de aquecimento, tá? E alongamento para a gente preparar o nosso corpo para a gente fazer uma atividade física.
tá? Então, vocês se lembram das aulas alongamento 1 e alongamentos 2? Então, façam alguns dos principais exercícios, como os polichinelos, corridinha no lugar, salto alternado, para a gente fazer aquele aquecimento corporal, para a gente ficar um pouquinho aquecido e um pouquinho cansado, né? E depois podemos fazer os alongamentos dos membros superiores, inferiores, tronco e pescoço. Olha só, pessoal, nosso personagemzinho aí, ó, fazendo os alongamentos para vocês, ajudando vocês a relembrar como que a gente faz um alongamento, né? E agora que eu tenho a atividade final, o gato e rato labirinto, né? Nós vamos para essa nossa atividade prática agora, né? E vocês vão chamar o seu companheiro de atividade e de forma semelhante a uma brincadeira da aula do professor Fred. É uma aula, gente, chamada Acerte ao Alvo, são outras brincadeiras, né? Mas eu separei o aquecimento dessa aula dele, que ele faz uma brincadeira de gato e rato. Então, ó, dessa imagenzinha animada que eu montei para vocês, a gente tem uma noção do que nós vamos precisar fazer, tá? Nós vamos brincar, fazer a brincadeira do gato e rato, só que nós vamos aumentar um pouquinho as regras aí. Então, no caso aí, nós estamos vendo que o professor e o filho dele, né, o Fred, eles não podem entrar no quadrado, tá? Eles têm esse espaço todo para percorrer aí. E a nossa brincadeira vai ser assim, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa. Para montar esse labirinto, vocês vão preparar aqueles cones, ou latinhas, ou garrafas PETs, e nós vamos experimentar essa brincadeira aí do gato e rato, só que vocês vão montar, em vez de montar aquele quadrado lá da brincadeira do Fred, nós vamos montar essas figuras ilustradas, unindo alguns dos cones com essas linhas, conforme essas imagens aí, tá? Então, ó, você vai fazer o papel do gato e depois vai fazer o papel do rato e nos contar essa experiência, como é que foi, né? Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, vocês vão poder andar somente pelas linhas, tá vendo, ó? Então na brincadeira do gato e rato, por exemplo, ó, se ele for atrás de você de um lado, ó, você vai ter um outro lado para correr, você sempre vai ter outras opções de trajetórias, tá? Só que assim, gente, mantenha uma distância razoável entre esses obstáculos para não ficar uma brincadeira muito pequenininha. Ok, pessoal? E agora, uma experimentação, né, uma atividade opcional para quem quiser treinar um pouquinho mais as habilidades esportivas, né? Caso vocês tenham bolas desses esportes em casa, experimentem também movimentar por esse trajeto aí, utilizando o drible de futebol ou aquele drible de basquete que a gente bate a bola, reproduzindo a brincadeira do gato e rato com fundamentos esportivos, né? Que legal, né, pessoal? Bem, para a partida ser justa, cada um, lógico, vai ter a sua própria bola para jogar, tá? Bem, gente, concluindo a aula de hoje, né, nós aprendemos bastante sobre a brincadeira do pega-pega, não é? E de quebra, gente, aproveitando, a gente fez exercício, né, fizemos o alongamento, fizemos a brincadeira do gato e rato no labirinto. Agora nós vamos acalmar um pouquinho, fazer os alongamentos da volta calma, que eles são ótimos para relaxar. Descansem um pouco e depois, gente, façam com calma e com atenção as atividades propostas para fixar os conhecimentos na aula de hoje. Espero que tenham gostado e tenham vocês todos uma ótima semana.